Olá a todos! Nós vamos fazer aqui agora um experimento simples para demonstrar o eletromagnetismo, isto é, o efeito magnético da corrente elétrica. Para realizar esse experimento, nós vamos utilizar um ímã ou um magneto. Nós vamos utilizar aqui uma pequena bobina construída com fio enrolado, fio encapado comum. A gente pode observar, aí está a bobina. Essa pequena bobina está conectada a um fio condutor preso aqui por uma garra jacaré. E como a gente pode observar aqui assim, nós temos uma bateria de 9 volts comum. Essa bateria tem seus polos negativo e positivo. O que nós iremos fazer é tocar as pontas descascadas do fio condutor, fazendo com que uma corrente elétrica circule pela nossa bobina. De acordo com o eletromagnetismo, quando uma corrente elétrica percorre um condutor, ela cria em torno desse condutor um campo magnético. Consequentemente, o condutor se transforma em um pequeno ímã. Esse ímã que irá se formar no condutor deverá interagir com o campo magnético do nosso ímã permanente. De acordo com a polaridade do campo que for produzido pelo fio condutor, nós teremos atração ou repulsão da bobina pelo ímã. Então, nós vamos fazer aqui agora o contato entre o fio descascado e os polos da nossa bateria. Prestem atenção na bobina de fio que ali se encontra. Então, vou conectar e desligado, desfeito o contato, eu vou parar a bobina e agora eu vou conectar de novo, fazer o contato entre o fio descascado, as pontas de fio descascado e os polos da bateria. Vejam, está acontecendo a repulsão da bobina pelo ímã. Como a gente pode ver, de fato, quando uma corrente elétrica percorre um condutor, esse condutor cria ao seu redor, no espaço, um campo magnético. Nós vamos inverter agora a polaridade da nossa bateria e veremos então o que vai acontecer com a bobina e o ímã. Bom, como será a interação entre o campo magnético do ímã com o campo magnético criado pela bobina assim que ela for percorrida por corrente elétrica? Vamos girar a nossa bateria para inverter a polaridade dos seus polos e vamos novamente realizar o contato elétrico entre os polos da bateria e a ponta de fio que está desencapada. Observem novamente a bobina. Como a gente pode ver, a bobina foi atraída pelo ímã. Invertendo-se o sentido na corrente do condutor, nós invertemos também o sentido do campo magnético criado. E aí agora, ao invés da repulsão, nós temos a atração. Para demonstrar que a inversão da corrente inverte o campo, vamos inverter a polaridade novamente da nossa bateria. Vejam, trocados os polos da bateria, realizando o contato entre o fio condutor e os polos da bateria, nós temos a repulsão da bobina pelo ímã. Vejam, a bobina se afasta do ímã. Conclusão, invertendo-se a corrente, invertemos o sentido do campo magnético. Assim, a gente demonstra que quando uma corrente elétrica circula por um condutor, esse condutor cria ao seu redor um campo magnético, que pode interagir com o campo magnético, por exemplo, de um ímã. Essa bobina
ela é chamada de eletroímã, porque o seu campo magnético é produzido pela passagem de uma corrente elétrica. Na verdade, a bobina é chamada de solenoide. Ok? Boa noite e obrigado pela atenção.